بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Caros irmãos e irmãs, nesta sessão falaremos sobre as consequências e o perigo de usura sobre o indivíduo e sobre a sociedade. O Islã denuncia duramente tudo o que está relacionado ao consumo e à cobrança da usura, juros, por causa das suas consequências sobre os indivíduos e sobre a sociedade, como, por exemplo, desequilíbrio na divisão de riquezas e apropriação na apropriação. Então, nós sabemos que uma sociedade em que se cobra a usura, o que se tem verificado é desequilíbrio ou desigualdade entre as diferentes classes. Enquanto uma classe goza de grandes privilégios e assim grandes fortunas que eles ganham através da usura, outra classe, que é a classe desfavorecida, ela sofre com inadimplência e assim como falta de dinheiro no seu dia a dia, resultando daquelas práticas que são oriundas na cobrança de juros. Aquelas pessoas que têm capitais e eles fazem empréstimo, as pessoas que não têm, eles vivem sem trabalhar, vivem sem produzir, vivem sem qualquer tipo de uma ação que seja benéfica para a sociedade em que eles estão inseridos. Apenas vivem da usura, causando isso uma desigualdade muito grande entre as duas classes. Os mais ricos, a tendência é de eles ficarem mais ricos e aqueles que são pobres, a tendência é de eles ficarem mais miseráveis e mais necessitados porque não conseguem sair do vermelho. A usura faz com que a riqueza se concentre nas mãos de poucas pessoas que se tornam exageradamente ricas, enquanto que a maioria pertence a pobres e necessitados. Isto origina um ambiente propício para a propagação de ódio, corrupção e crimes. Todos os crimes que nós temos vistos nas grandes metrópoles, onde a riqueza se concentra em mãos de algumas pessoas, outras pessoas sem nada, e aquelas pessoas desfavorecidas acabam caindo na criminalidade como uma forma de querer adquirir alguma coisa para eles sobreviverem. Porque só vivendo na base dos empréstimos, os empréstimos não chegam de suprir as suas necessidades diárias. Então, com isso, uma sociedade e as pessoas que cobram a usura, eles causam esta desigualdade que leva à prática de criminalidade, à propagação de ódio e assim como corrupção, por causa da usura. Então, 2. Torna-se costume e extravagância em vez de economia. Então, nós sabemos muito bem que para aquelas pessoas que cobram a usura e juro, adquirem dinheiro, qualquer tipo de investimento que seja benéfico para a sociedade em que está inserido, o que é que pode acontecer? Eles preferem ficar em casa, acomodados ou viajando para muitos países, gozando daquelas fortunas que eles ganham na cobrança da usura, ao invés de aquele dinheiro investir na indústria e aquele dinheiro investir na empregabilidade das pessoas que precisam de ser empregadas, investir no que aquece o mercado financeiro em locais onde eles estão. Porque então, eles preferem já investir o dinheiro
emprestar pessoas e ganhando com muita facilidade do que investir numa empresa que emprega muitos empregados, porque sabe que empregando ou fazendo uma empresa tem que pagar o quê? Tem que pagar impostos ao governo, da receita que ele ganha, tem que pagar os direitos ao trabalhador que ele emprega, tem que fazer aquilo e aquilo. Então, pensando no conjunto dessas coisas todas que ele pode pagar, então acaba ele ficando acomodado e dependendo daquilo que ele cobra do juro do seu capital. Então, a usura é a causa de aquilo, podemos considerar de falta de emprego na sociedade, porque as pessoas que cobram os juros, eles não pensam no aquecimento da economia, não pensam no investimento que podem trazer emprego para as sociedades, afinal de contas, eles ganham com muita facilidade. Então, não tem nada que se colocar numa situação que possa ser uma situação muito difícil para ele. Quando ele pensa em pagar mensalmente um empregado, ou direitos, ou horas extras, ou então 13º, então ele fica já acomodado com o seu dinheiro, só investindo no empréstimo para ganhar o que em troca com isso, uma porcentagem a mais sem precisar trabalhar. Então, na sociedade em que se cobra a usura, essas são consequências. Falta de emprego enquanto tem dinheiro concentrado nas mãos de algumas pessoas e esses não querem investir naquilo que traz benefício para a sociedade em que ele está. A usura faz com que as pessoas que tenham capital não investam nas empresas que garantam o que é trabalho e bem-estar das pessoas, como nós falamos, né? Então, eles não pensam nisso, só pensam no crédito fácil, que é ganhar porcentagem acima daquilo que eles cobram. Por isso, nós vemos o que nas sociedades onde, por exemplo, se cobra juros, o índice do consumismo é muito grande. O índice de consumismo é muito grande. Porque em vez de investir o dinheiro para criar empregos para as pessoas, para os cidadãos trabalharem, não sei o que, então eles se limitam a emprestar e as pessoas entram no banco. Ou pessoas físicas, vai pedir dinheiro emprestado para consumir. Principalmente hoje em dia, que nós temos o uso desses malditos smartphones que nós usamos. Cada vez que sai um celular novo, mais moderno, aquele antigo deixa de atualizar, mesmo ainda fazendo muita coisa. Mas como existe aquele incentivo para consumismo, por causa da cobrança de juros que as pessoas fazem quando eles dão empréstimo, então as pessoas preferem descartar aqueles aparelhos antigos e caem no consumismo para comprar um aparelho novo, às vezes não tem condições e aquele antigo ainda também nem pagou, mas como tem alguma agência que empresta e depois paga juro, então acabam caindo na dívida e não saem do vermelho. E nós sabemos muito bem que esses tipos de aparelhos de smartphone que nós usamos hoje em dia, além de causar catástrofes financeiras, eles também causam catástrofes morais e assim como catástrofes físicas. Quantas crianças hoje em dia não têm perturbação mental por causa de falta de aparelho? Quando ele está longe do aparelho, não se sente bem, fica nervoso. Além de que você encontra famílias que estão ali divididas, juntos com aquilo fisicamente, mas com mentes divididas. Todos estão em seus aparelhos. Este está mexendo no seu smartphone, aquele seu tablet, não sei o que, aquele seu computador, cada um. Ele prefere conversar com a pessoa que está de longe, que se chama do seu amigo, que é a sua própria família que está ao seu lado. Sai ali perturbado, cansado, não sei o que. Tudo isso porque houve uma facilidade para que as pessoas
pudessem viver daquela forma, em vez daquela forma mais gostosa que se vivia antigamente. Uma família não tinha nada, às vezes, mas tinha os seus familiares ao seu lado. Às vezes, até para encontrar televisão, era difícil. Às vezes, era necessário que você saísse da sua casa para uma casa vizinha só para assistir novela. Mas, dentro da sua casa, havia alegria. Havia sossego entre as pessoas. As pessoas conversavam. Hoje, ninguém conversa com outro. Se um está jogando, outro está, por exemplo, no Facebook, está outro no WhatsApp. Tudo isso é resultado do consumismo que vem através daquilo que é cobrado naquilo que nós citamos como o perigo de indivíduos que consumem a usura. Então, ele acaba comprando o seu smartphone, os seus aparelhos, que vai trazer a divisão. Eu lembro muito bem, antigamente, uma casa, era muito comum não ter telefone, ir só atender telefone na casa de vizinho. Às vezes andava 3, 4 quarteirões para ir até lá atender telefone. Mas as pessoas viviam felizes. Hoje em dia nós não conseguimos viver nesta felicidade devido a este tipo de práticas que começa com usura e coloca as pessoas no consumismo excessivo e causa essas perturbações todas e acaba afetando a mente e assim como a sociedade. Então, este é o perigo da cobrança de usura e facilitação do crédito para indivíduos e assim como para empresas. Para ultimarmos sobre este tema, o quarto, diríamos que a usura é a causa de graves crises, falências econômicas. Além disso, destroem as prosperidades e as riquezas. Então, nós falamos muito bem que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Yamhu Allahu riba wa yurbi sadaqat." Allah subhanahu wa ta'ala tira a benção sobre aquela riqueza que é cobrada através da usura, enquanto que isso ele multiplica a benção sobre a caridade. Então, o Corão, quando fala isso, quer dizer que aquelas pessoas, mesmo que eles continuem fazendo isso, cobrando a usura, prejudicando as pessoas, um dia este tipo de prática vai virar contra eles mesmos. Então, por exemplo, quantas vezes nós já vimos países que eram pujantes economicamente falando, que caíram na falência, mesmo cobrando outros países, como países da África que sofrem muito, que emprestam dinheiro, que pedem empréstimo, que são cobrados anos e anos, às vezes pagam pela sua própria riqueza natural que eles têm, aquelas dívidas para suprir as suas necessidades, acabam entrando aqueles países credores na falência e caem, porque Allah subhanahu wa ta'ala não abençoa aquilo que é oriundo de juros, porque o juro, como eles prejudicam as pessoas, então essa pessoa mesmo passando anos, ou esses países mesmo passando anos, cobrando juros, um dia vai entrar naquilo que nós chamamos como crise financeira, para Allah subhanahu wa ta'ala dar o troco daquilo que ele praticava, daquilo que ele prejudicava as pessoas. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.